precisa na minha vida. Vejam só o que diz o salmista: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quem semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Como eu disse, os judeus estavam voltando para Jerusalém, eles precisavam reconstruir a cidade. E eles precisavam reconstruir as condições básicas para se viver. Eles precisavam comer. Então eles precisavam restabelecer a lavoura. Além de reconstruir as casas, os muros de Jerusalém, o templo, eles tinham que refazer a lavoura. Eles tinham que ir para o campo, eles tinham que semear. Se eles quisessem colher e ter com que se manter. E seria difícil, seria duro. Eles tinham que reconstruir a cidade inteira. E ainda reconstruir ali, refazer a lavoura. Neemias, que é um livro que tem no Antigo Testamento, e Esdras, fala da dificuldade do povo para reconstruir a cidade. Inimigos querendo invadir o tempo todo, tanto é que eles refaziam o muro de Jerusalém com a colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra. Então, construindo aqui e defendendo o território com a outra mão. Era difícil. Mas eles oram confiando em Deus, buscando força em Deus, e ao mesmo tempo eles se dispõem a fazer a parte deles. Eles sabiam que não ia ser fácil, que talvez eles iriam chorar, que lágrimas iriam rolar no rosto deles, porque o trabalho era pesado, era sacrificial. Sabe, quando você chega talvez no seu trabalho e você olha para um negócio muito difícil, você olha para aquilo, você não sabe se você trabalha, se você chora. Nossa, eu estou com vontade de chorar aqui, sair correndo, né, diante desse trabalho. Era mais ou menos isso. Quer dizer, bem pior. Mas eles tinham que fazer a parte deles. E eles decidem fazer a parte deles. Semeando, mesmo que com lágrimas, chorando, eles tinham que fazer aquilo que cabia a eles. O problema, às vezes, de pessoas que não são restauradas em seus casamentos, em suas vidas espirituais, em tantas áreas aí da vida, é que as pessoas muitas vezes ficam apenas no choro. E chorar é importante, a Bíblia fala sobre o choro, alivia, mas tem algo muito além de chorar. Tem o tempo de chorar, talvez com mais intensidade, mas tem um momento que a gente precisa se levantar, na graça de Deus, com o bom ânimo de Deus, e fazer a nossa parte. Se a gente quer ver coisas mudando na nossa vida. Ou às vezes a gente gosta só de orar, sem ação. Mas a própria palavra diz oração. Então, você ora com ação. É errado você fazer as coisas sem oração, mas também é errado você só orar sem ação. Então a minha parte eu preciso fazer. E semear aí para nós significa semear atitudes, escolhas, decisões, atitudes transformadoras, obedientes à palavra do Senhor, confiando que Deus vai agindo na minha vida, eu vou fazendo a minha parte, segundo aquilo que Ele diz para mim, eu vou semeando novas atitudes, crendo que eu vou colher um novo tempo, um casamento restaurado, uma vida transformada, liberta. Alguns exemplos aqui rapidinho para nós terminarmos. Se alguém busca a restauração do seu casamento, você deve confiar em Deus, crer que para Deus é possível. As torrentes do Negueb trazem restauração para o deserto, e a graça de Deus pode trazer restauração para o seu casamento. Mas tem coisas que Deus vai exigir de você, que é você que vai ter que fazer. Talvez você vai ter que perdoar. Essa é a sua parte. Você quer o seu casamento de volta, restaurado? Talvez você precisa de perdão. Ou talvez você precisa pedir perdão. Ou quem sabe você precisa mudar o seu comportamento com o seu cônjuge. Tratar o seu cônjuge melhor, com respeito. Quem sabe você precisa resgatar algumas atitudes que se perderam no decorrer do tempo. Vieram os filhos,
e o foco ficou nos filhos, e se esqueceu do cônjuge. Então precisa resgatar romantismo, precisa resgatar algumas coisas que foram sepultadas no passado. Isso é você que tem que fazer. É olhar para as Escrituras, para aquilo que Deus diz, o que é ser um marido, e colocar em prática. O que é ser uma esposa sábia, segundo o coração de Deus, e pôr em prática. Ah, mas vai ser difícil, o casamento não está bem, eu vou chorar. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. É o processo. Eu semeio, Deus abençoa e Deus me dá uma colheita boa. A restauração vem. Quantas pessoas oram para Deus restaurar as finanças, mas muitas vezes não movem uma palha para colocar em prática aquilo que a Bíblia diz. Às vezes não querem, por exemplo, fazer algo básico que o livro de Provérbios fala, para a gente ser bons mordomos dos recursos que Deus nos dá. Tudo é de Deus. E às vezes a gente vai gastando atabalhoadamente, de uma maneira irresponsável, a gente não quer economizar no momento difícil, e não quer abrir mão de alguns privilégios por um tempo até a poeira baixar, para que a gente volte a respirar e volte a recuperar a saúde financeira. Às vezes a gente é como os políticos no Brasil, ou a maioria dos políticos. Político, a maioria deles, a gente está passando uma crise violenta, e eles não querem cortar os privilégios deles. Eles querem gastar mais. E às vezes a gente faz a mesma coisa, só que dentro de casa. A gente não quer cortar uma coisa que é supérflua para um momento, para aquele momento de crise passar. Deus vai abençoando e aquele momento passa. Quantos esperam que a sua alegria seja restaurada? Ah, como eu quero ser restaurado na minha alegria. Mas não quer largar a mágoa. Quer ficar abraçado com o rancor. Falei no culto dos casais agora, né? Que tem um monstro naquele filme chamado Star Wars, Guerra nas Estrelas, que se chama rancor. Dá uma olhada lá depois, não vai ver agora, tá? Mas depois você dá uma olhada. Tem gente que está abraçado com esse monstro, só que dentro de si mesmo. O rancor cresce, envenena a alma. Deus vai falar para você, você quer ser feliz de novo, quer ter a sua alegria restaurada? Eu quero tratar essa mágoa no seu coração de coisas lá do passado. Ou talvez você está sendo massacrado pela culpa, por alguma coisa que você fez no passado. Deus fala assim, você quer se livrar disso? Confesse e confie no meu perdão e no meu amor, na minha restauração para você.